né? Então, estamos com 15. As pessoas vão entrando conforme foram chegando, né? Uhum. Eu vou pedir para todo mundo agora fechar o microfone, né? E Está fechado. eu vou pedir para todo mundo fechar os olhos e lembrar de Jesus, com a sua imagem, com o seu exemplo, com o seu amor, e agradecer, Senhor, por mais essa quarta-feira, por estarmos aqui aprendendo mais um pouco sobre a doutrina dos Espíritos. Que possamos, Senhor, com mais essa aula, irmos colocando em prática a nossa reforma íntima e ajudando os nossos amigos do bem nessa nossa reencarnação. Pedindo, Senhor, por todo mundo e principalmente pelo nosso país, nesse momento tão difícil que estamos enfrentando. Mas acreditando que tudo vai dar certo, que continuamos a ter fé para que todas essas dificuldades cessem, melhorem e que possamos voltar a nos encontrar e voltar a trabalhar em prol de todas as pessoas necessitadas. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, na medida em que perdoarmos os nossos ofensores. E não nos deixeis, Senhor, cairmos em tentação, mas livre-nos de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus. Vamos lá, Jorge. Oba, então vamos lá. Eu vou compartilhar a tela. Só mais um segundinho. Então, muito bem. Então, estamos caminhando para a nossa segunda aula, né? Esse estudo da doutrina espírita. E a gente ainda está nesse bloco, nesse módulo que é a introdução ao estudo do espiritismo. E é interessante porque ele não fala introdução ao espiritismo, mas ao estudo, né? Então, tem alguns pontos que a gente vai percorrer, hoje são alguns deles, que é para entender o que é importante saber ou ter em mente quando a gente estuda uma doutrina como a doutrina espírita, né? Se tirar daqui, não funcionar. Opa, talvez agora seja o caso da gente colocar todos em mudo, né? Aqui não parar de tocar. Vou tirar os dois, né? Pode continuar, Jorge, que agora está Aí eu mudo. continuo, tá bom. Ok, era só que eu estava colocando em mudo aos demais, né? Então, hoje nós temos um tema, na verdade são dois temas, o que é o conceito, né? O que é o espiritismo? E o objeto, ao que o espiritismo se dedica, né? Como doutrina. Tudo bem? Então, são essas duas informações que a gente vai trabalhar, dois temas de hoje. E hoje ainda, essas primeiras aulas, elas são um pouquinho mais conceituais, eu vou estar falando mais, mas vocês vão perceber, com o passar das aulas, a gente vai estar interagindo e bem mais, né? Eu acho que essa ferramenta aqui vai nos ajudar nesse processo. Então, o conceito de espiritismo. Eu vou passar para vocês um quiz, tá? É uma pergunta sobre se existe o sobrenatural, tá? A resposta é anônima, então não se preocupem se vocês estão respondendo certo ou errado, mas é só para a gente ter
uma ideia de como é que a gente lida com o sobrenatural. Então, vocês devem estar vendo aí na telinha de vocês, existe o sobrenatural? Eu já votei e já enviei, Jorge. Tá ótimo, eu estou vendo aqui a votação acontecendo, 12 já votaram, faltam mais 17, acho que tem que chegar a 15, acho que tem uns dois que ainda não votaram. Todo mundo já votou? Quem chegou agora pode votar. Se existe o sobrenatural, sim ou não? Vou dar mais uns segundinhos e a gente segue, que ainda tem gente para responder. Então, para quem chegou, deve ter aí uma pergunta na tela de vocês. Vocês podem responder sim ou não. É anônimo. Muito bem. Então, eu vou encerrar a pesquisa e eu vou mostrar os resultados daqui a pouquinho, tá bom? Então, a gente vai poder voltar a isso daí. Depois que a gente olhar o conteúdo, a gente vai poder responder novamente sim ou não. Então, o Espiritismo, a gente começa conceituando, né, explicando de onde surgiu o termo Espiritismo. Porque até Kardec esse termo não existia, né? Foi o próprio Allan Kardec que criou esse termo para poder distinguir o Espiritismo de outras correntes, filosofias ou doutrinas que também usavam coisas como espiritual, espiritualista ou espiritualismo. Então, como era uma ciência nova na visão de Kardec, ele entendia que deveria ter uma denominação própria, né, nova. Então, foi Kardec que criou esse termo, espiritismo. Até 1857, esse termo não existia, né? E aí ele mesmo também diz, os adeptos do espiritismo são os espíritas, ou se quiserem, os espiritistas, né? Esse não é um termo muito comum, mas também pode ser usado. O que eu chamo a atenção nisso é que ele não diz assim, os espíritas cristãos, nem os espíritas kardecistas, ele fala os espíritas, né? E muito provavelmente ele se incomodaria muito se falasse espírita kardecista, porque para ele a doutrina não era de Kardec, a doutrina era dos espíritas, né? Então, esse é um primeiro ponto importante quando a gente, né, fala de estudar o espiritismo, é entender que é o nome que ele deu para esse conjunto de ensinamentos que foram recebidos dos espíritos, né? Precisa A subir um pouco a autoria tela, não é né? dele. Uhum. Precisa subir um pouquinho a tela, Jorge. Marco Antônio, a tela está normal, acho que todo mundo está vendo tudo. Talvez Não, tenha tido uma. tá normal a tela. Né? A minha que ficou cortada um pedaço aqui só. Aí é do teu computador, Marco Antônio. Provavelmente mexeu a tela e ele desceu a tela, subiu a tela. Tem que abrir ela no máximo. Tá? Bom, por que toda essa questão? Porque espiritualismo é um termo que designa muitas doutrinas, né? Entre elas o espiritismo. E o espiritualismo faz contraste com o materialismo, né? Então, aqui é uma definição de dicionário, né? Materialismo é doutrina que identifica na matéria e em seu movimento a realidade fundamental do universo, com a capacidade de explicação para todos os fenômenos naturais, sociais e mentais, né? Então, se você ama alguém, isso daí é algo
é uma química que está no seu cérebro, né? Do ponto de vista do materialista, não tem mais nada do que isso, né? A vida é um tipo de química também especial, orgânica, né? Onde você tem a capacidade de ter compostos cada vez mais complexos e que um ser, a partir desses compostos, gera outros, né? Então, a história também é toda uma questão de materialidade, né? São os organismos sociais se organizando para produzir, consumir. Então, essa é a visão do materialista. Tudo se explica pela matéria. E não há nada mais além da matéria. Então, as coisas surgiram do acaso, né? Do nada ao acaso, né? Essa é a visão pura materialista. A visão do espiritualismo já é uma visão onde você concebe que além da matéria existe alguma coisa, né? Que a matéria não é tudo, há algo a mais. Então, todas as religiões, de alguma maneira, são espiritualistas, né? O católico é espiritualista, o protestante é espiritualista, o budista é espiritualista e assim por diante. E o espírita também é espiritualista. Mas nem todas as religiões são espíritas, né? Espírita só tem uma. Tudo bem até aqui? Então, essa distinção... Tudo certo, Jorge. Tudo certo? Então, Tudo. Jorge, essa uma distinção dúvida. forte, né? Entre... Pode falar. Alguém tem uma dúvida, Jorge? Alguém tem uma Jorge, dúvida? Ótimo. Por favor, perguntem. não, é que você colocou só a doutrina, só o espiritismo também é espiritualista, mas dentro do conceito da palavra espírita dada por Kardec, ele colocou isso no sentido do contato com os espíritos, correto? Não sei se eu entendi tua colocação. Espiritualista são todas as religiões. Certo. Espírita só tem uma, né? E aí tem características Então, particulares. essa é minha dúvida. Aham. Espírita também, com a forma como ele definiu a palavra espírita, a gente pode considerar os nossos irmãos, por exemplo, da Umbanda, de linha afro. Tá. Bem colocado. Eles também acreditam na manifestação dos espíritos, só que eles não são, talvez, cristãos, vamos colocar assim, né? Então, essa é a questão, né? Eu não sou versado na Umbanda, mas, por exemplo, comunicação com o mundo espiritual, todas as religiões, de alguma maneira, têm, né? Embora talvez não admitam, né? Então, quando o anjo se aparece para Maria, aí temos uma comunicação espiritual, né? Quando Deus pretensamente fala com Moisés em cima do Monte Sinai, também temos uma comunicação espiritual. Quando os profetas falam ao povo de Israel, também aí tem uma comunicação espiritual. Então, a mediunidade é uma faculdade que existe na espécie humana desde os tempos imemoriais, né? Desde sempre, para falar a verdade. Então, a habilidade que o ser humano tem de se colocar em contato com o mundo espiritual e vice-versa, existe desde sempre, né? O espiritismo que ele faz é colocar isso de uma maneira inteligível, científica, metodológica, né? De modo que não tenha aquele ar ou tom de sobrenatural, de misterioso, mas mostrando que é uma força da natureza, né? Então, isso que o Espiritismo, Kardec, na obra dele, nos traz. O meu entendimento, Gilberto, e aí quando é minha visão, eu vou dizer que é minha, né? Eu acho que eu tenho bastante respeito pela Umbanda. Umbanda é uma religião que reúne conteúdos de diversas outras, né? Então, tem os cultos africanos, tem o próprio espiritismo, tem o catolicismo, então uma série de coisas que se conjugam ali, né? Kardec jamais soube disso, né? Ele vivia na França no século XVIII, né? Então, o que ele redigiu como espiritismo
É isso que nós estamos estudando, né? Não, Então, ele não perfeito. colocou nenhum adjetivo nessa palavra. Acho que é só esse É. ponto que eu estou colocando. Não, perfeito. É que, É. vamos dizer, de 1857, quando ele colocou a doutrina, é o que você falou, ele vivia na França, não tinha talvez muita informação, mas na palavra, como foi conceituada, creio que os nossos irmãos da Umbanda, que muitas vezes se colocam como espíritas, Sim. não dá para também desclassificar, né, vamos dizer, no sentido de dizer que não sejam, né? Podemos explicar como você coloca, de uma forma tendo os 3 pilares, né? Aí ok, aí a doutrina espírita fica realmente mais, mas foi só uma dúvida, mas segue adiante que Não, porque até algumas pessoas dizem assim, espírita cristão, justamente para se diferenciar, né? exato, Tem exato. Ou espírita. até surgiu depois, também no início do século passado, lá o termo da mesa branca, que não é, Espiritismo de mesa não é o branca. mais adequado, mas É, talvez o espírita cristão distingua do espírita é. da classe dos nossos companheiros. Mas ok, desculpe. E talvez aqui o próximo quadro até ajude, Gilberto. Foi bom você ter pontuado, porque eu acho que é uma questão que vem natural e com frequência, né? Então, aqui o Kardec justamente diz o que é o espiritismo para ele, que é a palavra que ele cunhou, né? Então ele diz: espiritismo é a ciência nova que vem revelar aos homens, por meio de provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e suas relações com o mundo corpóreo. Eu grafei por meio de provas irrecusáveis para a gente poder depois falar sobre isso, né? Eu acho que é um ponto interessante de conversa. E ele diz assim: ele nos mostra não mais como coisa sobrenatural, porém, ao contrário, como uma das forças vivas e sem cessar atuantes da natureza, como a fonte de uma imensidade de fenômenos até hoje incompreendidos e, por isso, relegados para o domínio do fantástico e do maravilhoso. Então, aqui, quando Kardec inicia, né, com, vamos dizer, a compilação, né, do espiritismo, ele olha como uma ciência, né? Ou seja, eu tenho um conjunto de fenômenos que até hoje eram dados como sobrenatural, mas que eu estou olhando para esses fenômenos e vejo que eles são forças da natureza, né? Então, como qualquer outra força da natureza estudada por alguma ciência, ele diz: esses fenômenos que são espirituais, né? Estou criando aqui uma ciência específica que vai estudá-los, chamado espiritismo. O ponto das provas irrecusáveis é que a gente sabe que, obviamente, nem que a ciência oficial ainda não chegou aí, né? Então, é algo que a gente precisa entender por que não. Mas isso a gente vai tratar um pouquinho aqui mais para frente. Mas aqui ele fala do sobrenatural. Então, a pergunta que a gente fez foi: existe o sobrenatural? E aí vocês devem estar vendo o resultado da resposta. Estamos vendo. Então, 60% disseram que sim, existe o sobrenatural, e 40% disseram que não. E aí, como é que a gente fica agora? Quem respondeu essa enquete? Todos Eu não nós vi. aqui estamos presentes. Eu não vi. Conta mais um, então, para o não. Pronto. Assim, pode mudar, a gente não pode mudar mais. Agora. A gente pode refazer. Mas é interessante, né? Porque eu imagino que quem respondeu sim, existe o sobrenatural, é porque entende que sim, existe uma realidade espiritual, né? Mas como Kardec e o Espiritismo olham para essa realidade espiritual não como algo sobrenatural, algo que está fora das leis da natureza, mas como algo que é parte das leis da natureza, né? Só que os homens desconheciam até então, né? É como dizer que Louis Pasteur descobriu
micro-organismos, micróbios, quando olhou lá no microscópio, né, e dizer que micróbio não era do mundo natural, né? Não, eles sempre estiveram aí. Só a gente que não tinha meios de olhar para isso e entender que existia vida microscópica. Tudo bem? Então, a resposta, depois de ver esse trecho aqui do Kardec, eu vou fechar aqui, é que para Kardec não existe o sobrenatural, né? O espiritual é natural, né? Não é sobrenatural. Então, o que acontecia na época do Kardec? O natural era estudado pela ciência, né? Esse amarelo aí era o campo da ciência, e o sobrenatural era o campo da religião. E eram dois campos que não se cruzavam, né? Então, de um lado você tinha a razão, do outro lado você tinha a fé. Então, para estudar o mundo natural, os homens estavam usando a razão. E no mundo sobrenatural existia o que se chamava fé. No caso, era uma fé dogmática, né? Era uma fé onde as pessoas eram ditas para elas no que elas deveriam acreditar, no que elas deveriam confiar, né? E, de certa maneira, essa separação ainda existe hoje, né? As religiões se refugiam no lugar do mistério, do maravilhoso, do miraculoso, esse tipo de coisa, onde a ciência nem tem como chegar, né? A ciência diz, olha, isso daí para mim não existe, né? É uma, como é que se diz? É uma muleta psicológica das pessoas, né? É o que provavelmente a psicologia vai dizer. Então, para Kardec, essas duas coisas não são separadas, elas são juntas, né? A ciência e a religião são as duas alavancas da inteligência humana. Uma revela as leis do mundo material, que é a ciência, e a outra as do mundo moral, que é a religião. Tendo, no entanto, essas leis o mesmo princípio, que é Deus, não podem contradizer-se. Então, se há uma verdade e essa verdade está com Deus, e tanto o mundo material quanto o mundo moral são criações divinas, eles não podem se contradizer, eles têm que se coincidir, né? Se elas se contradizem, ou é porque a ciência não alcança, ou é porque a religião talvez tenha colocado naquilo que é aspecto moral alguma coisa do mundo material que não é correta, né? Que são coisas que a gente herda aí da tradição, tipo, né, a Terra é o centro do universo, ou a Terra é plana, coisas desse tipo. Então, aqui é a visão de como as duas coisas funcionam no espiritismo, né? O mundo espiritual é o mundo principal, o mundo material é o mundo secundário, né? Os espíritos dizem para Kardec, o mundo material poderia até nem existir, né? Mas o mundo real, o mundo definitivo é o mundo espiritual. Então, o mundo material está circunscrito dentro desse mundo espiritual, né? E os dois são o mundo natural, né? Então, não existe sobrenatural, né? Todos os fenômenos espirituais, tudo que a gente conhece através da mediunidade, são leis naturais, né? Só que até Kardec eram desconhecidas do homem. E aí, ao invés de uma fé dogmática, ou de uma razão sem fé, né, Kardec propõe a fé raciocinada, né? Ou seja, algo que você cria convicções a partir da sua experiência do mundo, a partir da sua observação, a partir da lógica, né, do raciocínio, né, que você possa justamente ter um entendimento de como funciona esse mundo espiritual. Gente, até aqui alguma pergunta, algum comentário? Tudo certinho, Jorge. Tá tudo certinho? Para mim, tudo certo. Então, é isso aí. Mas, pessoal, pode ir perguntando. Dúvidas, vamos tirar. Eu estou vendo aqui um comentário legal da Silmara, que fala que o espiritualista acredita em algo além da matéria
e na vida após a morte, algum jeito, né? Mas não acredito necessariamente na relação entre os dois mundos, material e espiritual, nem necessariamente na existência da alma imortal. Está correto, isso mesmo, né? Cada religião tem um olhar específico para isso, né? E a gente pode acrescentar aí coisas como reencarnação e tudo mais. Não são todas religiões que têm isso, né? E nem todas religiões que são reencarnacionistas acreditam na reencarnação da mesma maneira. Mas em todas elas há algo a mais da matéria, né? Além da matéria. Então, voltando aqui, o quiz, existe o sobrenatural? Resposta, do ponto de vista do espiritismo, não, né? Tudo é natural. E aí, seguindo para o objeto do espiritismo, se o espiritismo é uma ciência, qual é o objeto dessa ciência? O que ela estuda? Não? Então, por exemplo, a astronomia vai estudar os corpos celestes, né? A medicina vai estudar a saúde humana, a física vai estudar os corpos, os movimentos, né? Da matéria, a química, né? A combinação dos elementos e assim por diante. Então, o que estuda o espiritismo? E para isso é importante entender que existe uma trindade espírita, né? Se a gente puder resumir tudo ao conceito mais essencial, a primeira coisa, né, do ponto de vista do espiritismo, que existe é Deus. Deus é a causa primária, né, a inteligência suprema, é aquele que existe desde sempre. Deus é eterno, né? E Deus criou duas coisas essencialmente, o princípio material e o princípio espiritual. E essas duas coisas aqui se combinam para criar a nossa realidade, né? Então, se a gente pegar tudo que é material e for na essência da essência dele, lá na essência existe um princípio material, né? Em nós temos já um princípio espiritual que já sofreu diversas modificações, né, para chegar no estágio em que a gente está, né? Então, essas duas coisas estão juntas. E assim como a gente falou antes, o Espiritismo, né, olha essas duas coisas. Então, a ciência, propriamente dita, a ciência que a gente conhece aí, oficial, tem por objeto o estudo das leis do princípio material. Então, como é que funciona o magnetismo, como é que funciona a eletricidade, a gravidade, né? São essas coisas que têm a ver com o princípio material. E o objeto especial do Espiritismo é o conhecimento das leis do princípio espiritual. Então, esse é o foco do Espiritismo como ciência, conhecer as leis do princípio espiritual. Isso está no livro da Gênesis. Então, na visão de Kardec, acho que Kardec tinha uma visão bastante otimista no início, né, quando começaram as manifestações espirituais, ele começou a juntar a doutrina, né, num corpo de conhecimento, é que o Espiritismo ia ajudar tanto a ciência quanto a religião, né? Então, quando ele olhava para a ciência, ele dizia: o Espiritismo e a ciência se complementam, se completam reciprocamente. A ciência sem o Espiritismo se acha na impossibilidade de explicar certos fenômenos só pelas leis da matéria, especialmente os fenômenos espirituais, né, mediúnicos. E ao Espiritismo, sem a ciência, faltaria um apoio e comprovação. Ou seja, o Espiritismo, como ciência, usa o método científico, né, para poder comprovar e apoiar. Então, era uma visão, eu diria hoje, minha opinião, otimista, né, porque não foi isso que aconteceu, né? Então, o que acontece? Né? A gente pode se perguntar assim, por que o cientista, na linha tradicional, não admite, né, o fenômeno espiritual, né? E sempre quando a gente lê sobre isso na obra espírita, fala-se muito do orgulho, né,
do compromisso que o cientista tem com aquele seu saber, né, de certa maneira não querer abrir, né, espaço ou dar a mão, né, a palmatória, enfim, de que aquilo que ele, né, tem como tão certo não é toda a verdade, que há algo a mais do que aquilo ali que ele não domina, né? Então, muitas comunicações de espíritos vêm nesse sentido. Mas existe um sujeito que é um físico, esse Thomas Kuhn, que escreveu muito sobre filosofia da ciência, e ele traz esse conceito de paradigma. Não sei se vocês já ouviram falar, paradigma é até uma palavrinha que já ficou bem batida, né? Mas basicamente o que ele diz é assim, o cientista quando faz o seu trabalho científico, ele tem uma visão de mundo, né? Então ele carrega alguns pressupostos, algumas premissas que de certa maneira define a visão dele dos fenômenos, das coisas que ele está pesquisando. Então, por exemplo, se aparecer um fenômeno material que ele reconhece, ele vai dizer, olha, esse aqui é um fenômeno reconhecido, né? E eu consigo explicar dessa ou daquela maneira. Está dentro da minha concepção de mundo, né? Eu consigo explicar ele materialmente. Mas se aparecer um fenômeno que é de origem espiritual, o que faz o cientista? Né? Ele pode fazer várias coisas. Ele pode, por exemplo, ignorar isso daí. Isso não existe. Ou tentar explicar de uma forma material. Ah, é a invenção da cabeça do sujeito. Ah, é uma alucinação. Ah, ele vai dizer uma série de coisas, mas jamais vai admitir que é um fenômeno espiritual, né? Porque ele está condicionado a pensar daquela maneira, né? Esse é o paradigma dele. É um paradigma material. Então, para quem acredita, é convicto que não há nada mais além da matéria, se você tem um fenômeno que é não material, ele não consegue colocar isso na pesquisa dele, né? É um ponto fora da curva, né? É aquela amostra que ele diz, deve ter um erro aqui, não vou considerar, né? Então, a ciência funciona muito assim em paradigmas. E as pessoas, aos poucos, e muito lentamente, vão se abrindo para outras possibilidades, outras realidades. A gente está falando da ciência com esse paradigma materialista, mas tem muitos cientistas hoje e no passado que foram espiritualistas, né? Então, por exemplo, quando você pega um Isaac Newton, que é o pai da física, ele era espiritualista, era um homem profundamente religioso, né? Isso não impedia dele ter criado a física clássica, né? Por outro lado, você pega um Stephen Hawking, ele era claramente materialista, né? Ele já não admitia, né, nada que fosse algo que não fosse o mundo material, né? Algo que ele pudesse dominar, enfim. Tem a ver com a forma como cada um e o momento de vida, né? Então, aqui, está aqui o fenômeno desconhecido, né? Mas quando, por exemplo, a gente olha dentro de uma perspectiva do espiritismo, que abarca tudo, né? Porque no espiritismo ninguém está... Kardec sempre disse, olha, o que a ciência traz, a gente vai acolher, vai incorporar, né? Porque a gente sabe que essas são leis do mundo material. Por outro lado, a gente tem um outro espaço muito maior do que o mundo material, que também tem suas leis, também pode ser descrito, observado e assim por diante. E que também precisa ser levado em conta, né? Então, a gente imagina que com o tempo esse senso, essa habilidade ou essa sensibilidade para essas outras questões vão, né, gradualmente penetrando o espírito de todos. Jorge, Oi. eu acho que, lógico, tem muito preconceito nisso tudo, né? Os cientistas são preconceituosos em relação à religião, na minha opinião, mas eu também li algum dia que tem um problema que o método científico é muito focado na repetição.
né? Uhum. Então, a causa e o efeito fica muito claro. E como nós não temos controle dos fenômenos espirituais, porque quem decide que horas que eles vão acontecer não somos nós que estamos aqui, são eles que estão lá em cima, eu acho que isso pode influenciar muito também, né? Eu diria que não facilita, né? Na verdade, os espíritos não estão à disposição dos cientistas, né? A toda e qualquer Então, hora. fica muito difícil a pesquisa, tem que ser um acordo. É uma pesquisa mais complexa, mas nem por isso impossível, né, Samara? Porque além dessas ciências naturais mais duras, podemos dizer assim, mais próximas da matéria, como é a física, como é a química, a biologia já envolve vida, né? Mas são coisas que você pode botar no microscópio, coisas desse tipo, né? As ciências humanas têm essa característica também, né? Porque quando eu estou observando humanos, quando eu estou observando situações sociais, eu também não consigo que a coisa aconteça como acontece em laboratório. Sim, isso é Eu tenho verdade. que ir a campo, né? Eu tenho que pegar a coisa no ato, eu tenho que ver a coisa acontecendo. Então, tem também esse mesmo tipo de dificuldade em outras ciências, né? Que não são tão objetivas, né? Onde há mais subjetividade, que é o caso do espiritismo, né? Sim, isso Mas é eu verdade. concordo com você, isso não facilita a boa vontade do cientista. Mas o ponto é, se o cientista aborda um fenômeno como esse, como é o espírita, com abertura, com isenção, sem ideias preconcebidas, eu imagino que ele vai caminhar. Agora, se ele entra ali para dizer isso aqui eu vou provar que é errado, né? Pode se materializar um espírito na frente dele que ele ainda vai duvidar, né? Então, que é um ponto que tem aqui agora, né? Que é o finalzinho da parábola do semeador, né? Onde ele fala da história, né? Do semeador lançando as sementes no campo e umas caem na pedra, outras nos espinhos, outras na areia, mas finalmente algumas caem sobre a terra fofa, né? A terra fértil e frutifica. E ele termina falando isso: ouçam os que têm ouvidos de ouvir, né? Vejam os que têm olhos de ver. E para mim, aqui ele não está falando do ouvido carnal, material, nem dos olhos, né, que a gente carrega aqui na face. Ele está falando de ouvidos espirituais e olhos espirituais, né? Ou seja, certas coisas requerem um mínimo de maturidade espiritual para você poder perceber, né? Porque a gente vê o que quer ver no final, né? Se a gente não se permite ver, não vai ver, né? Tanto que ele fala, né? Que bom que ocultei isso dos doutos e sábios e revelei para os humildes e sofredores, porque quem está ansiando por algo mais é que tem capacidade de se abrir, né? De ter a humildade, aí volta aos temas que os espíritos nos trazem, né? É saber que eu não sei tudo, né? Porque o cientista pode achar que o saber dele já é tudo, ou pelo menos do jeito que ele quer, né? Mas muito bom, é verdade. Quando há boa fé e boa vontade, né? A gente encontra alguma coisa, né? Quando se busca, se acha, né? Mais algum comentário aqui? Alguém queira? Agora acho que vai dar para ouvir minha gravação. Uhum. Maria Luísa, seu microfone está aberto, você quer falar alguma coisa? Olha, nem vi que meu microfone estava aberto, porque ele não está funcionando. Agora eu consegui consertar. Tá bom, Mas tá ele dando um pouco de está aqui como microfonia. mudo para mim. Tá ok. A gente Por isso que a gente vai... está com o telefone e o computador, para ver se alguma coisa se ajeita. Tá bom. Eu vou pedir para você desligar o microfone, se for possível. Eu vou desligar. Tá bom, O meu obrigado. está dizendo que eu estou desligada, por isso. Agora foi. Obrigado.
Então, gente, é interessante, né? O que Kardec fez? Kardec fez uma descoberta, né? Então, imagina que Kardec esteja na Terra e que existe um planeta, um outro mundo, numa estrela aí distante, sei lá em Alpha Centauri, e que lá existe uma raça inteligente, né? É tão distante, né, hoje, que a gente não tem como se comunicar, né? Mas Kardec descobriu um jeito de se comunicar com esse outro mundo, né? Então, ele toca o telefone para lá, aí atende lá um ET qualquer, e digamos que por algum milagre a gente consiga entender a fala um do outro, a mesma língua. E aí você pergunta, senhor ET, como é que é aí no seu mundo, né? Como é que vocês vivem? Como é que vocês se organizam? Do que é que vocês se alimentam, né? Qualquer outra curiosidade a mais, como é que são suas construções, como é que vocês se locomovem. Aí o ET vai falar um monte de coisa. Aí o Kardec liga outro dia, né? Atende lá um outro ET, e aí ele vai fazer as mesmas perguntas, né? E o ET vai responder, né? E ele vai começar a perceber que algumas falas desses ETs coincidem, algumas falas são diferentes, alguns ETs parecem inteligentes, outros ETs parecem brincalhões, né? E assim ele vai formando uma ideia do que é esse outro mundo lá. Ele vai dizer, olha, todos os ETs não são iguais, né? Alguns são mais avançados, outros são mais modestos, né? Alguns falam de coisas mais profundas, outros falam de coisas levianas, né? E essa foi a pesquisa que Kardec fez, né? Que ele começou a lançar. Na verdade, aqui não é um outro mundo físico, mas a gente está falando de uma outra dimensão, né? Que era o mundo espiritual. E o ET não era o ET, mas eram os espíritos, que nada mais eram do que os humanos desencarnados. E o telefone não é um telefone, era o médium, né? O médium fazia essa intermediação entre o mundo espiritual e o Kardec, né? Então, Kardec, na verdade, nunca foi um médium, né? Ostensivo, né? Sem dúvida, ele deveria ter uma enorme intuição. Mas ele usou vários aparelhos telefônicos, né? Vários médiums, para poder acessar esses seres inteligentes da outra dimensão. E aí, esses próprios seres disseram, olha, nós somos vocês, eu sou teu tio desencarnado, né? Sou teu avô, coisa desse tipo, né? Então, ele fez a ligação e disse o seguinte, olha, somos a mesma humanidade, só que aqui a gente está sem um corpo físico, né? Vivemos um mundo espiritual. Então, quando Kardec começou o trabalho dele, a primeira coisa que ele fez foi se convencer de que essa comunicação era real e que do outro lado, de fato, existiam seres independentes e inteligentes, né? Então, ele passou por todos os critérios que os cientistas hoje falam, né? O que era alucinação, o que era, como é que se diz, algo que não era verdadeiro, né? Como é que fala? Uma encenação, né? Ele tirou a hipótese o que é produzido pela própria mente do médium, o que é telepatia, e ele viu, olha, tem certos fenômenos, ou seja, tem certas comunicações que a gente só pode ter como causa inteligente um outro ser incorpóreo, né? Tirando todas as outras possibilidades, essa comunicação aqui só pode ser de alguém que está desencarnado, né? Então ele se convenceu disso. A partir do momento que ele se convenceu disso, ele começou a coletar essas comunicações, né? Para ter um entendimento das leis que regiam essa relação, né, do mundo espiritual com o mundo corpóreo. Tudo bem? Algum ponto aqui? Tranquilo, Jorge. Tranquilo? Então, ele começou a receber essas mensagens, né? E aí, como é que ele monta uma doutrina científica, né?
ele monta primeiro com razão e bom senso, né? Então, quando Kardec, lá na introdução ao estudo do Espiritismo, não, desculpe, ao Evangelho segundo o Espiritismo, ele fala da universalidade do ensino dos Espíritos, a primeira coisa que ele fala é da razão e do bom senso. Então, olha a mensagem. Essa mensagem está de acordo ou ela fere aquilo que a gente já sabe, né? Qual é o tom dessa mensagem? Qual é a profundidade que ela tem? Qual é a lógica que ela tem? Então, ele olhava uma mensagem individual. Depois ele juntava várias mensagens, né? E buscava ver, será que essas mensagens estão dizendo a mesma coisa? Porque se eu tenho uma mensagem que vem lá da Índia, outra que vem da Polônia, outra que vem daqui da França, e quando eu pergunto o que é Deus, eles dizem a mesma coisa, então eu tenho uma base para começar a dizer, ops, aqui talvez tenha uma verdade, né, que eu possa revelar. Né? Então, ele sempre usou esse método para construir toda a doutrina espírita. É bem trabalhoso. Vocês imaginarem, Kardec, em 1857, não tinha telefone, não tinha internet, não tinha computador para escrever, né? Era tudo na base do correio, né? Carta escrita em bico de pena, né? Tinteiro, caneta tinteiro. E esse trabalho hercúleo que ele fez, né? Em 10 anos produzindo 5 livros, além de incontáveis revistas e outros materiais. Sumara está lembrando aqui o filme do Kardec, porque mostra exatamente esse processo, né? À medida que ele foi conversando com os espíritos e formando esse corpo de conhecimento. Eu acho isso aqui sensacional. Eu sou fã do Kardec, vocês já devem estar percebendo. Mas o Kardec foi sensacional, porque ele usou um método científico que hoje é o método que se usa em ciências humanas. Né? Quando eu vou tentar entender uma população, eu não pego um só. Né? Eu faço uma pesquisa, eu junto o que várias pessoas falam para chegar a alguma conclusão. Né? Esse é o método que Kardec já tinha sido pioneiro lá em 1857. Então, concluindo essa parte, o objeto do espiritismo, né, são fatos ou fenômenos espíritas, isto é, produzidos por espíritos desencarnados, que são a substância mesmo da ciência espírita, cujo objeto é o estudo e o conhecimento desses fenômenos, para a fixação das leis que os regem. Então, a busca, como na ciência natural, né, física, química, se buscam as leis da matéria, etc. e tal, a ciência espírita está buscando as leis dos fenômenos espirituais. Perguntas, comentários até aqui? Tranquilo, seguimos. Então, tem um livrinho sensacional que o Kardec, não é dos 5, né, principais dele, mas chama O que é o Espiritismo, e que é uma bela introdução para o Espiritismo. E nesse livro, logo no início, tem 3 diálogos, um com um cético, um com um crítico e um com um padre, né? Então, são visões diferentes de pessoas olhando para a doutrina espírita, que tinha acabado de ser compilada, né, e publicada, e fazendo diversas perguntas, né? E aí, nesse terceiro diálogo com o padre, o Kardec, nesse diálogo, fala isso aqui, ó, o Espiritismo tem por fim combater a incredulidade e suas funestas consequências, fornecendo provas patentes da existência da alma e da vida futura. Por quê? Vamos lembrar da aula passada, né, quando estava o século XIX caminhando para um crescente materialismo, né, e as pessoas se afastando da religião, né, então vem o Espiritismo para colocar
vamos dizer, esse mecanismo de resgate, né, de salvar daquele processo que estava levando todos ao materialismo, mostrando, olha, o mundo espiritual existe, né? Ele pode ser observado cientificamente, tem leis, etc. Né? Essa história de que tudo se resume à matéria não é verdade. Né? Então, ele se dirige àqueles que nada creem ou que de tudo duvidam. Né? E o número desses não é pequeno, como muito bem sabeis. Ele falando para o padre. Agora, os que têm fé religiosa e a quem esta fé satisfaz, dele não tem necessidade. Então, acho que isso aqui é fantástico, né? Porque ele está dizendo o seguinte, eu não estou querendo converter quem já está convertido. Né? Você tem sua fé religiosa e está satisfeito, muito bem, tudo bem. Você talvez não precise disso daqui. Mas se você está em dúvida, né? Se você sofreu algo traumático, teve uma perda de um ente querido, passou por uma doença, e naquilo que você tinha, né, como tradição, na tua história de vida, não está te atendendo, está aqui alguma coisa que possa te ajudar. Né? Então, é para esse tipo de necessidade que o Espiritismo vem ajudar. E aqui ele explica que há duas coisas no Espiritismo, a parte experimental das manifestações e a doutrina filosófica. Né? E ele diz aqui, olha, todos os dias eu sou visitado por pessoas que ainda não viram, nada viram, e creem tão firmemente como eu, pelo só estudo que fizeram da parte filosófica. E isso aqui é uma grande verdade, né? Tem muita gente que não é médium, que nunca viu um fenômeno espiritual, mas que pega um livro espírita e se torna espírita. Né? E muita gente acha que o grande poder de convencimento do espiritismo é o fenômeno espiritual. Quando, na verdade, é a filosofia. Né? É uma filosofia tão cristalina, né? Tão lógica, tão simples de entender que as pessoas, né, que estão preparadas, que têm aquele solo preparado, percebem, né, claramente o sentido e a verdade que existe nela. Então, para essas pessoas que se convencem pela filosofia, o fenômeno das manifestações é acessório. O fundo é a doutrina, né? A ciência. Eles a veem tão grande, tão racional, que nela encontram tudo quanto pode satisfazer as suas aspirações interiores, a parte, o fato das manifestações. Então, manifestação é mais um elemento. Teria que ser assim mesmo, né, Jorge? É só o consolo que a doutrina nos traz não precisaria das manifestações. Uhum. Verdade. É que pelas manifestações não só tem mais elementos de convicção, né? Como também é uma forma da gente assistir, né? Auxiliar as pessoas. Mas a grande cura é esse entendimento, né? E a mudança que a gente faz internamente, né? A partir desse entendimento. Tudo bem? Tudo certinho. Certinho? Algum comentário, alguma pergunta? Estamos caminhando aqui para a conclusão. O pessoal está bem inibido. Vamos lá, gente, pode falar. Eu estou vendo. A próxima aula já vai ser diferente, viu, gente? Eu vou falar menos, vou ouvir mais. É legal. Eu acho que essas coisas são importantes para a gente entender a preciosidade que a gente tem na mão, né? A doutrina espírita é realmente um presente, uma joia, né, que a gente teve a oportunidade de receber há 150, 160 anos, né? Tem uma pureza, né? É isso mesmo. Então, tem uma medida certa, né?
eu gosto muito dessa imagem aqui, eu não sei se vocês conhecem. Esse aqui é o metro padrão, né? O sistema métrico foi criado em 1700 e alguma coisa. Então, eles precisaram criar o método padrão. O método padrão tem uma característica importante, ele mede 1 metro. Então, como as pessoas precisavam saber quanto é que é 1 metro, então eles iam até esse lugar onde tinha um método padrão e ajustavam lá as medidas da sua régua, sei lá do que fosse, e voltavam para onde estavam. Esse método, na verdade, é uma barra feita de ligas de metais muito especiais, porque ele tem que manter o mesmo comprimento, né? Ele fica numa caixa que a temperatura está bem mantida, né? Estável, umidade estável, pressão, etc. e tal, para que ela não dilate nem encolha, né? E toda vez que a gente precisa saber se o que a gente tem na mão de fato mede o que mede, a gente vai lá no método padrão e faz esse teste, né? O método fica lá em Paris, viu? Então, se você tiver uma régua de plástico e quiser saber se ela mede o que ela mede, você pode dizer aí para sua esposa, olha, querida, eu vou lá em Paris para ver se está medindo direitinho. Volto na segunda-feira, mas tranquilo, viu? Já estou de volta. Mas a doutrina espírita também é esse método padrão para a gente, para as questões espirituais, né? Eu acho que isso que é importante a gente ter em mente, porque ela foi criada, né, por um conjunto de espíritos elevadíssimos, né, por intermédio de um outro espírito também muito elevado, que é Kardec, que não se deixou contaminar, que não colocou na doutrina nenhum interesse ou preconceito dele, né? Pra vocês terem uma ideia, ele não era reencarnacionista antes, né? Esse foi um conhecimento que ele foi ter a partir da comunicação dos espíritos, né? Então, ele foi muito fiel, ele foi muito rigoroso, né? Ele sempre teve muito bom senso naquilo que ele colocou, né? Ele dizia, prefiro rejeitar 99 verdades a admitir uma mentira, né? E se futuramente a ciência provar isso errado, ou corrigir aquilo a colar, eu tô aberto a aceitar. Então, esse é o quilate, é o tamanho da obra que a gente está aqui iniciando o estudo. Exatamente. Os princípios nós vamos ver nas próximas 2 aulas. É isso aí, que é o que a gente sempre recorre, né? Eu acho que a Silmara está falando, né, começando por Deus, né, e entendendo que Deus é bom, né, soberanamente bom e justo, né? Então, em todas as situações da vida, saber disso é muito consolador, muito reconfortante. E aí, para concluir, só a frase de Kardec, né, fé inabalável é somente aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Muito bem. Bom, parabéns, Jorge. Obrigado. Muito bom. Bom, ótimo aprendizado. Pessoal, antes de nós terminarmos, para efeito das minhas anotações, tem um dos nossos amigos que está como Motorola One Action. Quem é? Pode voltar o microfone de todo mundo, não tem problema. Só para me falar quem é, para eu anotar. É o Motorola, né, Edson? O Motorola eu vi, Gil. Ativar. Ok. Sou eu, Selma. Oi. Oi, Selma, tudo bem? Oi, tudo. É que eu não consegui colocar, eu estava um pouquinho atrasada, eu não consegui no meu computador e acabei usando o celular, mas eu não sei direito. Não tem problema. É só para eu anotar aqui, né? Eu anoto a todo mundo que participa, né? Uhum.
Então, mas tá joia, valeu mesmo. Eu participei Pessoal, bonitinho. A aula muito boa. que bom. Obrigado, gente. Não, o Jorge é 10, gente, vocês não têm ideia. Uhum. Olha, como a gente sempre faz, né? Eu quero agradecer, né, a todo mundo a presença e esse ambiente tão bom que a gente está. Eu vou escolher alguém. Eu escolhi alguém para fazer oração, né? Na realidade, gente, não sou eu que escolho. Eu vou assim olhando os nomes que eu anoto aqui, que depois eu passo para a presença, tudo aqui, e eu vou falar com a Nani Feitosa para você fazer a oração. Tudo bem, Nani? Tudo sim. Vocês estão me ouvindo? Estamos. Ah, então tá bom. Agora? Então vamos fechando os nossos olhos, nos conectando com com o nosso mentor, com o mentor do nosso lar, com o mentor deste grupo, né? Com o patrono da casa, agradecendo por mais esta oportunidade de aprendizado, rogando que abençoe a nossa semana, que nos ajude a digerir todas essas informações e que possamos estar juntos na próxima semana. Que assim seja, graças a Deus. Muito bem, parabéns. Gente, boa semana a todos. Para nós Com todos. Jesus no coração, que vão diminuindo esses desencarnes de nossos irmãos e que possamos ter fé. Jesus e Deus estão no comando. Ok? Edson, uma dúvida. Oi, Gil. Pode falar. Você colocou na última semana, no domingo, você coloca um resumo. Isso, eu